Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português, do ler e escrever. Então, lembrando que EMAI Ler e Escrever é um livro só. Na página 123 até a 125. E os assuntos: texto informativo e regulamentos. Então vamos lá, a aula então, mostrar a carinha dela, dessa página aqui, tá? Olha lá, ó. Página 123, tá bom? Estamos usando o EMAI do primeiro ano, volume 2. Hoje estudaremos um texto informativo, que é aquele que traz informações sobre um assunto de maneira clara e objetiva. Então a gente já viu já várias vezes o informativo. Ele quer informar. É de qualquer maneira? Não. É importante que ele seja claro, que não dê espaço para dúvidas, para a pessoa ler a informação e cada um pensar do seu jeito. Como, por exemplo, acontece com poema. Poema, cada um pode, de repente, entender de um jeito. Não, informativo é importante que todos entendam da mesma forma. E objetivo. O que é objetivo? É quando não é subjetivo, ou seja, não é de opinião, tá? Então um texto onde vai falar do que a pessoa acha sobre um assunto, deixou de ser objetivo. E aí já não é informativo, é um texto de opinião, mudou. Então, por exemplo, voltando lá, um exemplo de texto informativo, um recado sobre reunião. Vai falar o dia, vai falar o local, o horário e para quem que é a reunião. Reunião de pais. Pais e responsáveis. Então tá muito claro, é pais e responsáveis. Não tem outra dúvida aí. É segunda-feira, 10 da manhã. É segunda-feira. Onde? Na escola da criança. Não tem. Se houver dúvida, é porque faltou colocar alguma informação no texto, que pode acontecer. Mas o objetivo dele é que todo mundo entenda da mesma maneira. Então, quem lê o objetivo, provavelmente todo mundo que leu vai estar lá no horário, se puder ir, né? No dia correto, se leu com atenção, e na escola correta também, não é? Esse é o objetivo. Então, ele vai informar. Textos informativos também, como bula de remédio, manual, né, de algum produto, textos científicos, né, que vai falar sobre algum assunto. No caso hoje aqui, o texto, o exemplo, vai falar sobre a cobra. Então vai falar dela. Não vai falar o que acha da cobra. Qual que é a opinião. Não é isso, tá? Também estudaremos os regulamentos, ou seja, as regras. Então, nesse momento, atividade 1 é lá no ler e escrever nas páginas 123 e 124. Leitura compartilhada de texto informativo. Leia o texto com a criança, caso ela ainda não leia sozinha. Retome a leitura quantas vezes for necessário, até que consiga compreender o texto. Isso aqui é importante, não basta ler, tem que entender. Muitas vezes tem isso, é comum para prova, né? Por exemplo, você estudou para prova, eu dei uma lida. Não, não é dar uma lida, é ler para entender. E a criança, ela tem esse hábito aí, ela lê uma vez, ela acha que está suficiente. Mas você entendeu tudo? Tem uma parte que eu não entendi. Então volta, leia a parte que você não entendeu. Se mesmo assim não entender, talvez você tenha que voltar antes no texto, ler e continuar lendo depois. É importante trabalhar isso com a criança, para ela perceber o quanto ela realmente entendeu. Então o importante não é ter lido,
Não é ter feito a tarefa. Tem criança que faz a tarefa, mas ela não entendeu a tarefa. Não entendeu a pergunta, copiou a resposta do texto e não entendeu nada. Então, é importante conferir. E como você confere? Pede para te explicar. Faça perguntas para ela, testando, para você sentir se ela realmente entendeu, se ela está segura, se ela está dominando o assunto. Se ela entendeu o texto e leu mais vezes, na hora que ela vai ler o texto em voz alta, ela vai ler com mais tranquilidade. A leitura vai fluir mais. Se ela não entendeu muito bem o texto, ela vai ter mais paradas fora de hora, inclusive fora de hora. Lê o texto direitinho, ela vai até mesmo conseguir entender onde ela precisa dar as paradas, até mesmo para respirar. E nem sempre uma paradinha vai ser em vírgula ou em ponto. Às vezes não tem nem ponto nem vírgula. E é possível ler aos pedaços, mas não é qualquer pedaço. São pedaços que formam uma ideia. Você não pode cortar a ideia no meio, tá? Vamos olhar aqui, ó, um exemplo de uma frase compridinha aqui, ó. É compridinha essa, né? Para quem está aprendendo a ler. Tem ponto, tem vírgula aqui? Não. O correto é ler tudo. Peça que comente o que compreendeu ao ouvir e fazer a leitura. Certo? A criança que tem dificuldade, você vai quebrando em pedaços menores. Peça que comente o que compreendeu ao ouvir e fazer a leitura. Olha lá, eu não separei, eu não parei no meio da ideia. Aqui é uma ideia, ó. Peça que comente, cortei a ideia. Peça que comente o que compreendeu ao ouvir e fazer a leitura, ou ao ouvir e fazer a leitura, tá? Então vai ser lido esse texto compreendido. Depois grave, grave a leitura para enviar para mim, se puder enviar, para eu poder acompanhar como que a criança tá. Professor, ela não está sabendo ler. Então vamos acrescentar aqui, então vamos melhorar, né? Leitura, caso não saiba ler, grave ensinando a ela a ler, onde você ajuda ela a formar os sons das palavras, que são as sílabas. Ou você lê e ela repete. Lembre de ir apontando a parte que está sendo lida. É importante que, de preferência, a criança aponte. Responda no livro as perguntas da página 124, tá? Muito bem, então vamos lá para 124? Vamos lá, tá lá. E no caso da leitura, pega com ela sempre que possível desde o começo, né? Se ela já der conta, senão vai lendo e vai apontando, tá? Atividades habituais, leitura compartilhada. Atividade 1, leitura compartilhada de texto informativo. Olha, e é claro que a criança que tem, você primeiro lê para ela e depois volta para a criança que está com dificuldade ainda de ler, né? Lê inteiro e depois volta lendo com ela. Aí dá para ir devagarzinho, mas leu, ela já entendeu o que que é, vai fazer mais sentido, tá? Vamos ler o texto a seguir para responder a questão abaixo. Olha lá, eu dei uma paradinha aqui, ó, não tinha vírgula. Mas aqui é uma ideia. E aqui deu para eu seguir com outro. Museu Biológico do Instituto Butantan. Cobra bonita, hein? Olha lá. No Museu Biológico do Instituto Butantan, e aí trabalha vírgula, tem uma paradinha. Então tem criança que lê que ela não para na vírgula, ela não para no ponto. E isso embola toda a ideia, tá? O visitante encontra, além dos animais, olha só, tá entre vírgula,
porque é uma explicação. É uma explicação e eu mudei o jeito de falar. Eu mudei a entonação, tá? E a entonação ajuda no entendimento para quem lê e para quem está ouvindo. Então vamos voltar lá. No Museu Biológico do Instituto Butantan, o visitante encontra, além dos animais, painéis e placas com informações específicas sobre veneno e acidentes ocasionados pelos mesmos. Mesmos quem? 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 Acidentes ocasionados sobre quem? Veneno. Veneno. E acidentes. Acidentes ocasionados pelos acidentes? Não. Pelo veneno. Acidentes com veneno. A ideia é essa. Acidentes com veneno. Tá? Que aqui seria sobre o mesmo, em verdade, correto, né? Porque aqui está no singular. Muito bem. Quando o professor, como que você descobriu que aqui tinha que mudar a entonação? Muitas vezes isso é importante. A gente vai lendo até mesmo mais devagar e deu a paradinha, você consegue ler a próxima parte para ver o que vem pela frente, para você saber como que você vai fazer a tua entonação. E a outra opção, como eu falei, é ler mais de uma vez. Esse texto eu não li ainda, por exemplo, né? No caso da criança, ela leu uma vez, ela leu duas, ela leu três, ela começou a entender que parte que está explicando, que parte que é pergunta, não é? E aí ela começa a organizar melhor o jeito de falar, tá? No museu, podemos encontrar cerca de 100 animais, entre serpentes, escorpiões, aranhas, lagartos, anfíbios, peixes e até a cobra de duas cabeças. Olha lá, ó, eu já sei que vai finalizar o negócio, mudei a entonação e parei no ponto aqui. Anfíbios são animais que vivem na água e em terra, certo? Como o sapo. Sapo vive uma parte da vida na água, quero dizer que uma parte da vida é na água. Aí o sapo ele muda quando girino, né? Aí ele muda, ele passa a viver na terra, apesar de estar sempre próximo à água. Esse é um anfíbio. Outra coisa aqui, ó, vírgula. Se você vai falar várias coisas, listar, né? Citar várias coisas, vírgula. E no final, ó, o E também. O E já está mostrando que vai vir a última coisa aqui, tá? Então vou voltar, ó. No museu podemos encontrar cerca de 100 animais. E aí foi descrevendo quais são os animais. Alguns, né? Não falaram 100. Certo? Entre. Então tem outros aí. As crianças se divertem de diversas formas, como quando descobrem que as jiboias, por exemplo, podem chegar a ter 4 metros de comprimento, ou na tarefa de encontrar a cobra-cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir o ambiente natural dos bichos. Olha lá. Então vamos voltar, vamos entender um pouquinho aqui. Lembrando, ó, if, tá? Não é tudo junto e não é separado, tem um if. Acento agudo, que é para abrir o som e mostra qual que é a palavra mais forte, né? A sílaba mais forte, pedaço mais forte, não a palavra, pedaço da palavra, que é a sílaba mais forte. É comum as crianças, até os pais, não colocarem acento, mesmo quando copia. Ah, eu não sei quando eu acento, mas se você está copiando, está faltando atenção na hora da cópia e depois na hora de conferir, né? Aqui, ó, tarefa de encontrar a cobra-cipó, vírgula, foi explicar
que acontece com a cobra-cipó? Olha o tamanho da frase pro desespero da criança. Haja pulmão, hein? Como diz o Galvão, haja coração aqui pra gente. Haja pulmão, né? Haja coração. Olha, como que ficaria? Ou na tarefa de encontrar a cobra-cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir o ambiente natural dos bichos. Olha, eu consigo ler isso, mas eu também estou lendo até mesmo para criança, e a criança, se eu ler tudo juntinho, de repente não consegue entender. Então a gente também vai lendo devagar, aos pedaços, tanto para ela entender, como também para ela ir aprendendo como que ela pode ir lendo aos pedaços, tanto para conseguir ler, respirar e também ir ajudando no entendimento, organizando as ideias do texto. Olha lá, cobra-cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir o ambiente natural dos bichos. Olha lá. Então, o que a cobra-cipó faz? Pergunta para a criança, você entendeu? Por que a criança gosta? Ó, por que a criança se diverte com a cobra-cipó? Ah, bom, se ela se camufla, né? O que é camuflar? Camuflar é ficar parecido com o lugar, para ficar difícil de enxergar. Então, olha lá, a cobra fica num lugar que parece o lugar onde ela vive, normalmente, o ambiente natural, e aí fica difícil de enxergar ela. E a diversão das crianças é que nem o Wall-E, né? Onde está o Wall-E? Você já viu isso já, gente? Se vocês não verem, é legal. Pronto, tá aí um exemplo, né? Onde está o Wall-E? O Wall-E é esse rapaz simpático aí, com esse gorrinho, com essa roupa. E qual que é a diversão, né? Onde está o Wall-E, né? São livros de vários cenários, várias situações, onde o Wall-E está lá no meio da multidão. E aí a criança precisa olhar com muita atenção onde será que o Wall-E está. E aí vai vendo várias situações interessantes, tá vendo? Engraçado. Então, o que parece que é tudo igual, não é tão igual assim, né? Não sei se ele está nesse pedaço da imagem, porque não está mostrando a imagem toda. Mas é bem bacana, tem na internet. Aí, ó, achei ele aqui, ó, ele aqui. Ah, bonitinho. Então é legal isso daí para poder treinar, né? Não só um passatempo, diversão, mas treinar muito a atenção da criança. Manter a atenção, olhar, aprender a olhar para detalhes. E isso vai ajudar na aprendizagem depois, porque quando ela precisar encontrar os erros dela, por exemplo, olhar com atenção. Quando ela for ler um texto que tem alguma informação que não está tão clara, então ela tem que ler com muita atenção para entender onde está a informação ou que sugere aquela informação. Em português vai usar muito isso depois, né? Nem tudo está no texto. O texto, às vezes, ele sugere e a criança não consegue enxergar, ela só consegue falar o que está realmente escrito, tá? Então fica a dica aí, quem se interessar, vale a pena, tem algumas imagens, né, vários na internet, o pessoal adora isso, e quem quiser adquirir o livro também, tiver condições, eu super indico, que aliás, uma atividade muito saudável, né, e até diferenciada do que muitas crianças estão acostumadas no dia a dia aí, que infelizmente hoje em dia é muita televisão, e muito celular na cabeça, ou joguinho, enfim, né? Então dá uma quebrada também com isso aí, tá? Vamos voltar lá? Muito bem, então a criança gosta de ficar procurando onde será que tá. Mesma coisa o jogo de 7 erros, né? Então vamos lá. Aí você pede para a criança explicar. O que você entendeu? Ah, não entendi nada. Vamos voltar. Pede para ler, de repente explicar por parágrafo. Às vezes, não lembro.
Não lembra, vamos voltar, porque não entendeu direito. Claro que ela, de repente, não vai explicar tudinho, né? Aí, o que é Instituto Butantan? Aí talvez comece a surgir algumas perguntas, né? É um museu, museu biológico. O que é biológico? Não é? Às vezes tem que procurar num dicionário, na internet, para entender. Então, museu é onde guarda várias coisas. No caso biológico, são seres vivos, tá bom? E aqui é o nome do lugar, Instituto Butantan. E é por isso que lá vai encontrar animais. Se você fosse outro tipo de museu, talvez você fosse encontrar obras de arte, por exemplo, né? Muito bem, então vai encontrar placas, painéis falando sobre veneno, os cuidados. Tem vários animais aqui, descreveu alguns e até falou qual que é a diversão, né? Tem a jiboia, e a jiboia é muito grande, 4 metros. Ui, 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 é grande, hein? A altura de uma porta muitas vezes é perto aí de... Deixa eu ver quanto mede aqui. Isso, uma porta normalmente ela mede 2 metros e 10 centímetros. Vamos aproximar, arredondar para 2. Então, é como se fossem duas portas emendadas de comprido. Que ela pode chegar grande, hein? Bem grandona. Ou, ah, se pegar um passo grande de adulto, aí abrindo as pernas, vai dar quase 1 metro. Então, seriam 4 passos grandes aí de adulto. Tá? A criança adora ver esse negócio que é muito grande, isso, aquilo e tal. Fonte, Secretaria da Educação, Estado de São Paulo, texto adaptado, quer dizer, como é para criança, né? Colocaram talvez mais resumidinho, menor, com palavras mais fáceis de serem entendidas. Disponível em, eu quero ver esse texto aqui, ó. Tá vendo aqui para mim já até apareceu a mãozinha, só apertar vai abrir o texto lá, tá? Se ainda estiver no ar. Então, educação, notícia, no Museu Biológico é possível conhecer quais são os animais venenosos e inofensivos. Inofensivos, vamos ver um negócio aqui, ó. Ofensivo é que agride, que faz mal. In é quando você nega, não, não faz mal. Possível, impossível, não é possível. Viável, que dá para fazer. Inviável, que não dá para fazer. E quando que acessaram? 30 de setembro de 2019. Então, se alguém acessasse nesse dia aqui, com certeza iria abrir. E depois, às vezes pode ser desativado lá no dia seguinte, a gente não sabe. Tá bom? Muito bem. Bom, e aí responder, né? Quais animais podemos encontrar no Museu Biológico do Instituto Butantan? Antes que eu me esqueça, leu com a criança, entendeu, conversou, discutiu, lindo, maravilhoso? Grave ela lendo uma parte do texto, ou a criança que já está conseguindo ler, lendo o texto inteiro. E a criança que não está conseguindo ler, você vai gravar lá com ela ensinando. N com O, ou se ela já consegue, né? Que letra é essa? Eu não sei. Não sabe? Então você tem que voltar todo dia e fazer sempre com ela o abecedário. Vamos ver o alfabeto? A, B, mostra para ela, né? A, B, C, D, E. De repente pede para ela copiar. A, B, C, D, E. Põe a música da Xuxa lá. A de amor, B de baixinho. Enfim, precisa. Mas meu filho, minha filha esquece. Esquece. Criança esquece fácil. Por isso tem que ficar repetindo. Aí, de repente, de tanto repetir, ela já começa já, tá? E aí? Que som que vai dar um N com o? No. Não sei. Não sabe? Precisa voltar nas fichas de leitura. E fazer também bastante. Ba, bebi, bobu. Ca, ce, si, cocu. Da, de, di, dodu. Dão, né? Não é? Fa, fe, fi, fofu, fão. E
fica refazendo. Ah, vamos fazer a tarefa, terminando a tarefa, você vai fazer. De novo, eu vou fazer a ficha de leitura? É. Você está sabendo? Não. Então vai fazer de novo. De novo. De novo. Já já vai estar, é o famoso termo, vai estar careca de saber. Vai bater o olho lá em bala, já vai falar bala, baleia. De tanto ler bala e baleia, mas tem que ler, tem que fazer direito, né? Tá? Então tá bom. Leu, não sabe? Volta e procura no texto. E lê quantas vezes precisar. Quais animais podemos encontrar no Museu Biológico do Instituto Butantan? E aqui então eu vou falar, aqui quais, né? Tem aluno que vai colocar assim, cobra. Ó, tá no plural. Então é mais de um. Ah, tá. Cobra e anfíbio. Tá. Deixa de ser preguiçoso, né? Não falou só isso, não. Tem mais animal, não é? Ah, cobra, anfíbio e vai falando. Agora, vamos ir já trabalhando com a criança, responder direitinho, né? Quais animais podemos encontrar no Museu Biológico? Podemos encontrar, dois pontos. Cobra, vírgula, anfíbio, vírgula. E assim vai. Se quiser ter mais completo, podemos encontrar no Museu Biológico do Instituto Butantan, vírgula, ou dois pontos. Mas aqui, como a resposta já vai ser cumprida, não vai ser nem indicado colocar isso. Pode ser podemos encontrar no museu, dois pontos, tá? 2. O comprimento das jiboias pode chegar até... Então, até o quê? 3 metros? 4 metros? 6 metros ou 15 metros? Essa é fácil, né? A cobra que se camufla ou se disfarça na paisagem é cobra de duas cabeças? Cobra-cipó? Aqui eu acho que está errado esse hífen aqui, hein? Ou é hífen tudo, ou não tem hífen. É isso mesmo, gente. Aqui, ó, tá faltando o hífen, que é esse tracinho aqui. Cobra de hífen. Duas hífen. Cabeças. Tá? Nossa, professor, quando que tem hífen, quando que não tem? Tem regra para isso. Ah, chegamos à atividade 2? Vamos voltar lá na folha agora. Atividade 2. Ler e escrever para 125, 124 e 125. O assunto regulamentos. Explique à criança que ela fará a leitura das regras da escola Amigos. Está entre aspas, porque está falando o nome da escola. Se necessário, faça a leitura em voz alta para ela. Diga que se trata de regulamentos que organizam a vida da comunidade escolar para garantir o melhor convívio entre todos. Comente que, em outros espaços da vida pública, também existem regulamentos. Olha lá, entre vírgula, para poder explicar, mudei a entonação. Sim, não é só na escola que tem regulamento, em outros lugares, inclusive em casa. Aproveite para falar das regras de casa ou combinar, recombinar, de repente, ó, a gente fez um combinado que não está acontecendo. Por exemplo, cada um lava o seu prato e seu copo. É um exemplo, não é? Usou o brinquedo, o que precisa fazer? Largar espalhado para a mãe sair pegando, a avó? Ou quem estiver ajudando na casa? Não. Terminou de brincar, guarda. Tanto para organizar, para poder ficar um ambiente mais agradável, fácil de limpar também, quem não precisa recolher, evitar acidente, evitar de quebrar brinquedo, não é? Chame atenção para a forma como o texto está organizado. Vamos ver já já como que ele está organizado, né? Responda as perguntas da página 125 no livro, tá? Muito bem, então vamos lá para a atividade. Leiam as regras elaboradas pelos alunos da escola Amigos. Regras da escola Amigos. E o assunto, boas maneiras. Vamos ver o que a turminha combinou aqui, tá? E tá aqui, ó, o assunto. Se você quiser ver. Não, essa aqui é a imagem, tá?
Fui lá conferir se tinha algum texto sem imagem só. Tá bom, vamos ver. O que é o assunto? Tratar com respeito todas as pessoas. E aí você pode, não só a criança ficar repetindo, né? Mas falar sobre isso, sobre a importância. Por quê que é importante tratar com respeito? Ué, se você respeitar o outro, a tendência é o outro te respeitar. Ser educado. E o que é ser educado? Não é? É respeitar, é ser gentil, ser atencioso ou atenciosa. É como se diz, gentileza gera gentileza. Se você é tratar outro bem, se você é gentil com o outro, a tendência é o outro te tratar bem. É isso. Você planta coisas boas na sua vida, a tendência é você colher. Em algum momento, você não vai colher tudo, mas em algum momento você vai colher coisa boa. Você planta coisa ruim, você colhe coisa ruim, né? Como dizia um professor meu lá da quarta série, antigamente era a quarta série, que atualmente é o quinto ano, né? Quem planta ventania, colhe tempestade, não é? Então, o que você está plantando? Se você não planta nada, você não colhe nada também. Usar palavras como por favor, com licença, obrigado, obrigada, desculpe-me, errou, fez alguma coisa errada, mesmo que não foi sem querer, não é? Então, isso é importante. Ah, me dá água. Me dá água. Você poderia me dar água? Pega um copo d'água para mim, por favor. Em vez de falar para a pessoa, né, sai. Você poderia me dar uma licença? Olha lá, que diferente, né? Eu tinha a mãe do amigo meu que trabalhava muito educação com ele e falava: ser educado abre portas. Claro, as pessoas gostam de pessoas educadas. Pessoas mal educadas, as pessoas já não vão ser tão colaborativas ou até disponíveis, tá? Às vezes as pessoas vão começar a tratar o outro com, vão ser mais secas, não vão se oferecer tanto, ou até vão ser mais agressivas, né, no jeito de falar. E aí a pessoa que não é educada, ela acha que todo mundo é mal educado e ela não percebe que ela está promovendo aquilo, não é? Não pegar objetos sem autorização. Ah, sim, é teu? Não. Então pede para pegar, para mexer, não é? Criança adora mexer nas coisas e ela não tem noção disso. Inclusive, ela vai na casa do amiguinho e fica mexendo nas coisas, pega, fuça. Às vezes abre a geladeira. Tem que pedir, né? Ouvir atentamente o que é dito por outras pessoas. Tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir. Se o outro está falando, espera o outro terminar de falar, né? Se está num grupo, que é comum em sala de aula, você quer falar, levanta a mão, espera a vez de falar. Aguardar seu momento de falar. Se todo mundo falar junto, ninguém se ouve, vira uma bagunça só. Evitar brincadeiras ofensivas, brincadeiras de mau gosto. Ah, mas é super legal a brincadeira. Para quem? Entendeu? Eu vou dar um exemplo que antigamente era comum, né? Acontecer, às vezes eu escrevia num papel, me bata, e dá um jeito de colocar nas costas da pessoa, me chute. Aí a pessoa tá andando lá, o pessoal chega e dá um chute. E todo mundo fica dando risada e a pessoa levando o chute não sabe por quê. Aí os outros falam, porque você pediu para chutar. Todo mundo sabe que a pessoa não colocou aquela placa lá, né? Errado quem colocou e errado quem chutou. Ah, mas tá mandando chutar? Ué, tá mandando, mas é certo? Não é? Se falasse para você pular no buraco, você vai, você pula. Porque falaram para você pular. Aí não, né? Ah, então.
Comente com sua professora, seu professor, seus colegas de turma. No caso, não vai ser em casa, né? Com quem está com você. O que você achou dessas regras? O que você achou? Comente. O que você acha? Ah, gostei. Gostou por quê? É isso que é importante os pais irem trabalhando com a criança, desenvolver a capacidade dela de articular melhor, explicar melhor. Você concorda com todas? Qual você gostou mais? E eu também irem puxando, né? Qual outra regra você acha que poderia ter aí que não teve? Ah, eu colocaria que não solte pum perto dos outros, sei lá. E isso acontece, né? Porque, infelizmente, todo mundo passa por isso, né? Não tá bem, sai, vai no banheiro, não é, sai de perto, enfim. Não é fácil quando a pessoa não tá bem, quando tá com gases, né? A palavra utilizada para agradecer é, com licença, obrigado, obrigada, desculpe-me ou por favor. Se a criança não sabe, você vai explicar cada uma para ela. Quando que usa? Ou ela sabe, aí você pergunta, tá, e as outras? Explica para mim. E se ela não souber, você explica. Certo? Muito bem. Era isso? Vamos voltar lá? Página 125. As perguntas. Eu estou na 125. Continua ainda, vamos ver. Atividades habituais, produção de texto oral escrito. Elaborando um texto de divulgação para um evento na escola. Ó, é pergunta? Escrever um texto coletivo? Não, porque é aqui que vai começar a explicar. Entendeu? Para divulgar um evento na escola. Então, essa parte, atividade 1, tá vendo? Bom, enfim, elaborando aqui vem de novo a atividade 1, mas nesse momento o nosso foco não foi elaborar um texto, até para a aula não ficar comprida. Então, falou até perguntas, tá? E aqui não tem nenhuma orientação aqui, ó. Parou em pergunta. Chama a atenção como o texto está organizado. Ah, sim. Vamos voltar lá. Como que organizou aqui esse texto? Ó, organizou em lista. Colocou uma coisa, ponto, até colocou um marcador aqui. Não colocou tudo num texto só. Tratar as pessoas com respeito, vírgula, ser educado, vírgula, usar palavras como por favor, vírgula. Não, não está na sequência. Está assim, em forma de lista. Tá? Certinho? Desculpa por ter alongado a aula aí, mas eu acho que é importante, né? Muitas coisas, inclusive orientação de como ajudar na leitura. Bom, terminou? Claro, sempre lembre de colocar o nome do aluno, da aluna e a data da aula. Data da aula. Não é a data que fez a aula em cada folha do ler e escrever. Folha, não é página, folha. Destaque a folha e leve junto com suas atividades da semana até a escola. Então, não coloca separado da atividade daquela semana, né? Ou envie a foto da atividade do ler e escrever no particular do professor. Lembre de primeiro enviar uma mensagem com a data da aula e disciplina, para depois enviar a foto da atividade. Envie a gravação, tá bom? Gente, espero que tenham gostado da aula, que aproveitem a aula, continue pegando firme aí para quem está ainda aprendendo, porque pegando firme, fazendo direitinho, vai avançar. E façam isso com paciência. Começar a ficar irritado, criança, ela não fica à vontade. Então, é importante ter paciência. A criança já começou a ficar cansada, dê uma pausa aí de uns 5 minutinhos. Precisa perceber quanto tempo que ela dura, que ela rende bem. Qual que é o melhor momento do dia que ela rende bem, que dá para sentar com ela. Isso é importante também. E ter uma rotina de estudo, sempre no mesmo horário. É o horário, que aí o corpo já vai se preparando para aquilo. Certo?
Então nos encontramos numa próxima aula. Fiquem bem, um grande abraço e até mais.